Boa noite a todos. Esse tema, o poder da empatia, foi baseado nos livros da codificação O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos, e no livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, de Roman Kignarik, um dos filósofos que são referências quando se trata do assunto empatia. Estamos no século XXI, com avanços e progressos importantes para a humanidade, graças às pesquisas do homem. A tecnologia cada vez mais avançada, os meios de comunicação também, a indústria e o comércio ganhando novas dimensões, se adaptando às novas realidades, a internet e as redes sociais, que revolucionaram o mundo. Alguns de nós, ou pelo menos a maioria, sabemos que uma das missões dos homens aqui na Terra é justamente promover o avanço intelectual. Nós temos atualmente todos os recursos necessários para vivermos bem melhores. Mas nós somos felizes? Nós ajustamos esse progresso intelectual, científico e tecnológico ao nosso progresso moral? Todos sabemos que não. Alguns pensadores e filósofos, ao longo da história, já afirmaram que o homem é egoísta por natureza. O homem é o lobo do homem, voltado para se autoproteger e voltado para os seus próprios interesses individualistas. O medo, a angústia, a ansiedade e a depressão aumentam cada vez mais. O ser humano desconhece quem é, desconhece a sua essência, não valoriza as consequências que seus atos podem ter e adotam posturas eminentemente egoístas, voltada para o acúmulo de coisas materiais. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, logo no capítulo 1, que trata sobre o futuro e o nada, nos dá um entendimento muito coerente sobre a angústia que as pessoas sentem em não acreditarem na vida futura, em não acreditarem na vida após a morte. Kardec afirma também que a preocupação excessiva que nós temos com o presente e conquistar as coisas no presente faz com que nós adotemos somente posturas egoístas. Inclusive, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, consta que o egoísmo é a chaga da sociedade, pois dele deriva todos os outros males. Neste livro, os Espíritos nos pedem que nós foquemos principalmente em retirar de nossos corações todo o egoísmo, pois ele é totalmente incompatível com o amor, a justiça e a caridade ensinadas por Jesus. Ainda no século XIX, o Espiritismo, através de seu codificador Allan Kardec, nos trouxe provas concretas de que a vida continua, de que o espírito é imortal e que nós precisamos reencarnar quantas vezes forem necessárias até alcançarmos a nossa evolução. Atualmente, no século XXI, nós ainda não conseguimos compreender bem essas questões trazidas por Allan Kardec. Ao passo em que a ciência se desenvolve rapidamente, nós deixamos de lado valores morais importantes, como a empatia. Quando se fala em empatia, logo nos vem à mente se colocar no lugar do outro. Mas ela é muito mais profunda. A empatia significa, antes de tudo, compreendermos os sentimentos e as
perspectivas de vida que o outro tem e utilizar essa compreensão para guiar as nossas ações, que devem ser voltadas para o bem. Assim como temos, segundo Kardec, o egoísmo como a chaga da sociedade, nós temos a empatia, que pode ser a chave para a sobrevivência da raça humana. A empatia é a chave para uma boa convivência. Em tempos de tanta intolerância, um pouco mais de empatia evitaria maiores problemas. Como ainda somos falhos, a tendência é nos empatizar somente com aqueles que são parecidos conosco, que têm os mesmos gostos e as mesmas ideias. Mas a grande questão da empatia é justamente compreendermos o desconhecido, buscar entender as perspectivas de alguém que para nós é o nosso oposto. Mas não basta sentirmos empatia, não basta termos a compreensão de vida de cada um, se nós não agirmos efetivamente para melhorar a realidade que nos cerca. Racismo, preconceito, xenofobia, violência política, intolerância religiosa, desigualdades sociais, aquecimento global, desmatamento, poluição, abuso dos direitos humanos, pobreza, fome, tudo isso deve nos fazer repensar melhor as nossas posturas diante do outro e diante da coletividade. Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, declarou que os jovens americanos, de 1980 até os dias atuais, estão sentindo cada vez menos empatia. Os pesquisadores perceberam que, dentre os fatores que levam a essa diminuição de empatia nos jovens, está o fato de eles estarem morando mais cedo sozinhos e, principalmente, por eles não estarem inseridos em atividades sociais e comunitárias. Por outro lado, a neurociência já descobriu que nós somos homoempáticos, ou seja, homem empático. Nós somos fisicamente equipados para sentir empatia. Nós temos ela dentro de nós, porque o nosso cérebro é empático. Assim como alguns filósofos ao longo da história declararam que o homem é egoísta por natureza, a neurociência já conseguiu provar que nós também somos empáticos por natureza. Existe uma parte da população que possui o que um psicólogo chamado Simon Byron Cohen define como 0 grau de empatia. Dentre essas pessoas, temos os psicopatas e alguns indivíduos que possuem o transtorno do espectro do autismo. E essas pessoas que possuem o 0 grau de empatia representam cerca de 2% da população geral apenas. Imaginemos os outros 98% da população mundial que é capaz de sentir empatia e não o faz. Muito pelo contrário, prevalecem o orgulho, o egoísmo, as mentiras nas suas mais variadas formas, a corrupção, a mediocridade de nossos governantes e a frivolidade nas relações humanas. Estamos ainda em uma era de crescente desconfiança. Nós temos medo de tudo, medo de se aproximar das pessoas, de falar com desconhecidos. E um dos motivos que nos levam a isso é a nossa própria sociedade. A violência pode ser um desses motivos. Além disso, nós estamos vivendo uma era de crescente críticas e de julgamentos severos. O anonimato que as redes sociais nos traz, ou melhor, esse falso anonimato, faz com que a gente faça postagens e comentários horríveis quando não concordamos com alguém.
Vivemos a tão falada cultura do cancelamento, onde se cancelam não as atitudes erradas da pessoa, mas sim a pessoa que cometeu determinado erro. Vivemos há pouco tempo um episódio claro de cancelamento no programa exibido pela Rede Globo de televisão Big Brother Brasil. Um dos participantes, fez comentários infelizes, cometeu alguns erros durante o programa e ele foi duramente criticado pela maioria dos outros participantes. Ele sofreu isolamento no próprio programa e sofreu abusos e violências psicológicas terríveis. Ele não aguentou a pressão e pediu para sair do programa. Mas na vida real, aquelas pessoas que sofrem duras críticas, duras retaliações, que sofrem os lixamentos virtuais, que são julgados e eternamente condenados por um erro que cometeram pela sociedade que se julga apta a apontar o erro de alguém, muitas vezes desiste de sua vida e comete o suicídio. Existe um episódio real de empatia de Patrícia Moore. Ela é uma designer muito famosa e especialista em comportamento dos consumidores. Na década de 1970, aos seus 26 anos de idade, ela trabalhava em uma grande empresa de design e estava elaborando o design de um refrigerador. Ela sugeriu aos seus colegas de trabalho que eles pudessem pensar em uma forma que pudesse facilitar a abertura do refrigerador por pessoas idosas e que possuíssem algum tipo de dificuldade de mobilidade. Quando então ela foi surpreendida por um dos seus chefes, dizendo que eles não projetavam para aquelas pessoas. Isso a incomodou bastante e ela tentou passar todos os desafios que um idoso enfrenta diariamente em uma sociedade eminentemente projetada para os jovens. Ela se vestiu e se maquiou muito bem, como uma idosa de cerca de 80 anos, e por 4 anos de sua vida, ela percorreu mais de 100 cidades entre os Estados Unidos e o Canadá, se fazendo passar por uma idosa. Ela sofreu bastante, foi assaltada, espancada, deixada para morrer, mas ela também obteve grande ajuda de pessoas que tiveram a empatia de perceberem as dificuldades que ela estava passando nos locais públicos, principalmente as dificuldades de mobilidade. Então, isso a influenciou a estudar mais sobre o tema e a viver e fazer do seu trabalho abarcando essa parte da população considerada um paciente e não consumidores. Este é um exemplo simples, mas muito claro de tantos outros exemplos que poderíamos citar aqui, de casos de empatia e de se colocar no lugar do outro. Precisamos entender a empatia não como uma relação entre indivíduos, mas sim como uma força coletiva capaz de alterar para melhor os contornos políticos, sociais e econômicos da nossa sociedade. Mas o que nos desvia desse caminho da empatia? Justamente as nossas posturas egoístas e materialistas. Quando a gente entende o que é empatia, a gente percebe que os nossos interesses e as nossas necessidades não são as mesmas de todo mundo e que nós vamos precisar ceder em vários momentos de nossa vida em prol do próximo. A empatia não significa ter pena ou sentir piedade de alguém, pois está mais relacionado à compaixão, um sentimento muito mais profundo e difícil de ser aplicado por nós. Mas quando temos a empatia dentro de nós somos essencialmente empáticos, a gente pode sim
buscar se colocar no lugar do outro através da imaginação e se perguntar: se eu estivesse na situação daquela pessoa, como eu reagiria? Precisamos não só focar na introspecção, mas também na outrospecção. Nós não estamos dizendo aqui para deixar de nos cuidar, de nos valorizar e de buscar a nossa evolução. Mas essa introspecção está tendo um significado diferente para nós, porque a gente está pensando muito mais em nós do que nos outros. Não foi isso que Jesus nos pediu. Ele não pediu que a gente amasse a nós mesmos. Ele também pediu que amássemos aos outros. Nós não vamos conseguir ser felizes sem fazer aos outros felizes. Nós não vamos conseguir nos ajudar se não ajudar aos outros. E esse exercício de olhar para o outro, ampliando as nossas perspectivas, saindo de nossa bolha, do nosso mundinho e nos abrindo para novas pessoas, falar com um desconhecido, talvez um porteiro, um gari, por exemplo, e entender a história de vida de pessoas para nós desconhecidas e até mesmo que julgamos serem nossas amigas. Esse já é um grande passo para conquistarmos a empatia, que nada mais é do que compreendermos os outros sem criticá-lo e sem julgar. Não tem como falar em outrospecção, em olhar mais para o outro, em entender mais o outro e conhecer mais do outro, sem falar em empatia. Geralmente, quando as pessoas falam conosco, elas passam dois tipos de informações para nós, mesmo que inconscientemente. Elas passam os seus sentimentos e as suas necessidades. E é justamente nisso que a gente deve focar para ter uma postura mais empática e mais compreensiva diante das pessoas e diante de certas atitudes que elas possam tomar. Que olhemos para dentro de nós e contemplemos nossas almas, mas também que tenhamos a capacidade de olhar mais para o outro, ajudá-lo quando for necessário. E isso só depende de nós. Como diz o filósofo Immanuel Kant, toda reforma interior e mudança para melhor dependem exclusivamente do nosso próprio esforço. Só cabe a nós sermos mais felizes ou tristes. Nós vamos continuar tendo posturas individualistas e egoístas diante da sociedade e sermos tristes, frustrados, ou a gente vai escolher ser mais empáticos e mais compreensivos diante do outro para sermos mais felizes. A empatia é uma grande oportunidade para desenvolvermos a nossa misericórdia, o desprendimento, aquela alegria de viver e de conviver com os outros, com o diferente, alcançando aquela felicidade trazida pela questão 920 de O Livro dos Espíritos, aquela felicidade que é sim possível aqui na Terra, amenizando os nossos males. E com a empatia, a gente pode amenizar muito os nossos males. Já para encerrar, tem um poema simples, mas que define bem o que é empatia. Esse poema foi falado pela participante do supracitado programa Big Brother Brasil, advogada e maquiadora Juliette Freire. E o poema diz o seguinte: quando encontrar empatia, não zombe, não tenha medo, sorria. Às vezes, ela nem quis seu lugar. Ela só tentou dizer o que você não disse, mas diria. Ela quase foi apagada, mas ela resistiu. Então, quando encontrar empatia, não zombe, não tenha medo, sorria. Que possamos, dentro de nós, praticar essa empatia, não só com as nossas próprias posturas diante de nós mesmos, mas também e principalmente com o outro. Que a gente possa se abrir para conhecer
o desconhecido. Muito obrigada a todos pela atenção e uma boa noite. Boa noite a todas e a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós neste novo momento de reflexões. O tema escolhido para hoje, abre aspas, Encontros e Despedidas, é uma música, é o título de uma música escrita pelo artista Milton Nascimento junto com Fernando Branco. Uma música que ficou muito famosa na voz de Maria Rita, que inclusive foi tema de uma novela muito famosa de alguns anos atrás, que marcou a história da televisão brasileira. Essa música tem algumas interpretações bastante interessantes que nós avaliamos por bem trazermos aqui para esta noite, porque sempre é importante nós também aliarmos a arte em nossas vidas, a arte musical, a arte teatral, a arte da representação das vivências humanas, quando a gente entende o contexto da sociedade por um olhar mais sensível, por algumas palavras, ou por gestos, ou por pinturas. Sempre isso faz bem para o ser humano, já que este fator diminui um pouco todo o sofrimento que a gente enfrenta na vida em comum, na vida do dia a dia. E essa música tem, pelas avaliações que nós pesquisamos, pelo menos 3 interpretações básicas. Uma interpretação que denota sobre os encontros e despedidas na vida em comum, as relações humanas em que pessoas que nós amamos se afastam, seja por motivo de trabalho, por viagem, por doença, pessoas que chegam à nossa volta para agregar valores, para conviver, desfrutar da vivência em comum. Ela também tem outro contexto que tem a ver com a ditadura militar, que foi citada aqui mais cedo, já que ela foi escrita no ano de 1985 como uma reflexão de todas aquelas criaturas que sofreram o fenômeno do exílio. E, finalmente, a significação espiritual. Quando a gente comenta, a gente vai analisar um pouquinho sobre a música, sobre o fenômeno da reencarnação, dos nascimentos, da morte, das idas e vindas do ponto de vista espiritual. Nós iremos fazer uma breve análise e depois iremos colocar a música para tocar, para que a gente possa entender alguns aspectos que depois iremos dar continuidade. Mas nas questões 340 a 342 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, nessa segunda parte, capítulo 7, sobre como o espírito enfrenta o aspecto do retorno à vida corporal. O espírito no plano astral, como é essa dinâmica, como é esse fenômeno? Quando os espíritos dizem que é um processo semelhante a uma grande viagem, uma viagem em que ele irá parar e que ele sente aquela angústia interior, por não ter certeza se irá lograr êxito nos seus empreendimentos ou se irá falhar em suas metas traçadas. É quando nós lembramos, por exemplo, de uma história contada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele está acompanhando os trabalhos do instrutor Alexandre, e em um destes trabalhos ele é convidado, ele pede para ter permissão e acompanhar a reencarnação do espírito Segismundo, um espírito que estava passando por grandes tormentos conscienciais em função de que nas experiências passadas dele com outras 2 criaturas, ele houvera matado aquele que julgava seu rival. E naquela época estavam reencarnados 2 desses espíritos, no caso a mulher Raquel e o companheiro dela, o marido Adelino, sendo que este Adelino, em outra vida, Segismundo havia cometido homicídio. Ele trazia um grande drama de consciência e os instrutores do astral, do plano maior, planejaram que era interessante que ele reencarnasse na família de Raquel e Adelino para resgatar esses débitos passados. Porém, ao longo da história, André Luiz relata a dificuldade de Segismundo em se adaptar ao novo núcleo antes mesmo de reencarnar, já que ele teria essa grande viagem, já que ele tinha receio de ser rejeitado por aquele que seria seu pai,
a antiga vítima, que ele houvera matado. O medo de se conectar ao processo da gravidez, da reencarnação, a angústia de falhar, porque ele tinha muitos débitos a ser resgatado, inclusive por um processo de doença cardíaca, já que ele cometeu crime nessa área. E essa história vai se desenrolando ao longo do livro, quando a gente lembra dessa parte do Livro dos Espíritos, onde a gente analisa essas idas e vindas do plano espiritual para o plano carnal. Muitas vezes a gente pensa que quando alguém falece, alguém desencarna, é um momento de tristeza, de angústia. Angústia do lado de cá, quando muitas vezes não temos a certeza de que a vida continua após a morte. Mas, do outro lado, no plano real da verdade, no plano dos espíritos, existem momentos de muita felicidade para aqueles espíritos que o próprio espírito Alexandre, em um livro Missionários da Luz, declara como completista. Espíritos que cumprem todo o seu trabalho, toda a missão que lhe é designada na reencarnação e volta com uma condição de aureolada de paz, de dever, sentimento de dever cumprido. E que para os espíritos amigos que esperam do lado de lá, é um momento de muita alegria, de muita felicidade, de muito contentamento. Enquanto nós outros aqui muitas vezes choramos, muitos daqueles que estão lá sorriem alegres. O cárcere acabou, a prisão carnal se extinguiu. A pena de estar aqui prisioneiro na carne, enfrentando as duras provas do mundo físico, foi concluída, se encerrou, e agora era o momento para muitos desdobramentos, muitas vivências no astral, aprendizados e estudos. Vamos escutar um pouquinho da música para a gente continuar essa análise. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Como a gente avalia a música hora escutada, ela coloca a respeito de que na vida é como se fosse uma estação. Uma estação que, do ponto de vista espiritual, nós podemos entender como as reencarnações, o processo de nascimento e o processo de morte. Então, assim como na estação existe aquele trem ou ônibus que está chegando, é o mesmo também que está partindo. Os espíritos que estão chegando ao mesmo tempo daqueles que estão retornando para o plano astral, que estão desencarnando. Então são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é também o mesmo trem da partida. E quando os autores colocam a respeito das diversas personagens que participam dessa viagem, dessa única viagem chamada vida, ele coloca: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete naquela estação. Tem gente que chega para ficar, espíritos que reencarnam e que se apegam muito aqui à vida, no sentido de dedicar-se a ela. Tem gente que veio para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Aqueles espíritos que são completistas e que retornam para o plano astral e que não mais têm necessidade de reencarnar. Tem gente que vem e quer voltar. Muitos daqueles que reencarnam por uma exigência da vida e que, sendo rebeldes, desejam de todas as formas se livrar da reencarnação, às vezes cometendo o ato criminoso do suicídio, como já foi citado aqui por Letícia. Tem gente que vem e tem gente que veio só olhar. As pessoas que renascem e que se tornam, de certa forma, indiferentes para com a vida. Não se dedicam à própria instrução, à formação pessoal, não se dedicam ao trabalho de colaboração, seja através da caridade, seja através da beneficência. Pessoas que não se dedicam ao outro, veio só para olhar, indiferentes. Tem gente a sorrir e a chorar. Pessoas que enfrentam a vida de forma positiva, mesmo com as dificuldades, porque sabem que a vida é passageira. Pessoas que choram e se queixam por não entenderem os objetivos sublimes que Deus traça para todos nós na evolução. Então, quando essa música traz essa reflexão, a gente lembra que as vidas sucessivas, a pluralidade das existências, é uma dádiva de Deus. É um presente que nos oferece para este processo de resgate. Nós sabendo que somos devedores da vida por conta de excessos das mais variadas ordens, renascer, ainda mais com a dádiva do esquecimento, é uma sublime oferta de Deus, da qual nós devemos saber muito bem aproveitar. É quando nos recordamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec coloca o título: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras do próprio Jesus, naquele diálogo tão famoso dele com Nicodemos, em que aquele doutor da lei questiona o mestre a respeito de que ele é um grande Senhor e que todas aquelas operações milagrosas que ele fazia só podia ser de alguém que vinha de Deus. Quando Jesus aproveita aquela fase, aquele momento, para dizer: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta de uma forma muito interessante, que foi registrado, felizmente foi registrado na história,
mas que foi confundido nas interpretações. Como pode, Senhor, um homem que já é velho retornar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Fica claro que a reencarnação era um conhecimento dos antigos, era algo constante dentro de todo o conhecimento religioso daquela época, mas que foi interpretado como ressurreição. Quando Jesus responde que, em verdade, se não nascermos da água e do Espírito, não poderemos ver o reino de Deus. Mas não nos devemos preocupar com isso, porque é preciso que nasçamos de novo. Ou seja, para entender esses fenômenos, é preciso que a gente reencarne, que a gente retorne ao planeta nessas idas e vindas da viagem da vida, para que assim possamos ver este reino de amor, de justiça e de caridade na sua mais plena realização. Nicodemos ainda se questiona: como assim? Como isso pode acontecer? Jesus arremata indignado: como? Se eu como posso? Aliás, a gente só dá testemunho daquilo que vê e a gente só fala daquilo que sabe. No entanto, não aceitas o nosso testemunho. Se não entendes quando vos falo das coisas da terra, como entender quando vos falar das coisas do céu? Então, esse fechamento clássico e perfeito do Cristo nos faz entender que a reencarnação é sim uma grande realidade e que esses encontros e despedidas que muitas vezes enfrentamos ao longo de nossa história são temporários, são passageiros. Quando nós vemos alguém que viaja e que vai demorar-se muito a voltar, nós não nos preocupamos, porque um dia iremos retornar a encontrar aquela pessoa, ou quando aquela pessoa retorna ao momento de felicidade que nos acomete. Da mesma forma, devemos encarar a morte e o nascimento como grandes viagens do Espírito, em que o Espírito retorna para o plano astral, mas não acaba. A vida não se extingue no túmulo, ninguém morre, apenas fazemos uma grande viagem, da qual todos nós um dia iremos retornar. Essa fase, esse plano físico é temporário. O que é certeza é a vida espiritual, já que todos nós somos espíritos imortais. Então, que todos nós possamos ter a plena certeza, a partir dessa música, quando escutarmos na voz belíssima de Maria Rita, que são só dois lados da mesma viagem. A vida é um vai e vem e que se repete semelhante a essa estação. Então, que todos nós tenhamos a consciência de que quem morre apenas retorna para o mundo da verdade, o mundo dos espíritos. E quem renasce está voltando, está marcando, está confirmando um compromisso marcado antes de nós que estamos aqui, para que juntos possamos conviver e trabalhar em benefício de nosso próprio aprendizado. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.